Meus amigos, nós vamos para a nossa aula de arte ver a fotografia como arte. E aí há uma interrogação: a fotografia é a oitava arte? Há pessoas que entendem que fotografia não seja uma arte, mas uma técnica, um recurso, pode promover a arte. Por outro lado, ela está classificada ali logo depois do cinema, que é a sétima arte. Então vem logo a seguir a fotografia como oitava arte. Coloquei a interrogação apenas para que vocês tenham a ideia de que essa não é uma sentença absoluta. Nós vamos ver a fotografia como arte, ver a história da fotografia e vamos apresentar para vocês algumas técnicas, alguns recursos que vocês podem utilizar hoje, por exemplo, com um aparelho celular e já possui câmeras com boas resoluções, né, com bom recurso. Temos aí R. Cartier-Bresson, Richard de Avedon, também fotógrafos, fizeram essas imagens excelentes, né? As primeiras experiências fotográficas de químicos e alquimistas datam de cerca de 350 a.C. Todavia, foi em meados do século X que o árabe Al-Hakem de Bassora percebeu a natureza das imagens que se projetavam no interior de sua tenda trespassada pela luz solar. Em 1525 já se dominava a técnica de escurecimento dos sais de prata. No ano de 1604, o químico italiano Angelo Sala já sabia que alguns compostos de prata oxidavam quando expostos à luz do sol. A primeira fotografia, em 9 de maio de 1816, usando uma caixa de madeira, uma câmara escura, o francês Joseph Nicephore Niepce conseguiu, pela primeira vez na história, gravar uma imagem numa folha de papel, sensibilizado quimicamente. Depois de várias horas, ficou gravada no papel uma tênue imagem considerada hoje a primeira fotografia do mundo. O resultado foi este. Bem interessante, né? A gente olha assim, que coisa grosseira, mas foi a primeira foto, né? Então, para a época, excelente descoberta. Nela, Joseph conseguiu capturar a vista de uma janela alta em Legrand. A imagem em preto e branco mostra partes dos edifícios e da paisagem que cercava a sua propriedade na cidade, e foi tirada graças ao processo inventado pelo próprio fotógrafo, a heliografia. O processo consiste em uma câmera escura focada em uma placa de estanho revestida com betume da Judéia, um líquido preto altamente viscoso. Quando exposto à luz, o betume endurece em áreas bem iluminadas e permanece solúvel em áreas mais escuras. Daguerreótipo, né? Por sua vez, outro francês, né? Louis-Jacques Mandé Daguerre, desenvolveu este sistema. Alguns anos depois, criou o aparelho que leva o seu nome, daguerreótipo, que era capaz de gravar imagens permanentes. O único problema do daguerreótipo era seu peso, que dificultou a popularização do aparelho, seu aparelho, né? De madeira com o princípio da câmara escura e a sensibilização ao fundo, né? Já temos aqui uma lente objetiva mais presente, né? Bem claro. E ali o objeto que seria aberto ali para exposição, essa parte que vai abrir e permitir a passagem da luz. Calótipo. Em 1840, o químico inglês John F. Goddard criou lentes com maior abertura. No ano seguinte, o escritor e cientista inglês William Henry Fox Talbot criou o calótipo, aperfeiçoando o processo de fixação de imagens. E aqui a imagem obtida através do calótipo. O negativo à esquerda, nós temos aqui o lado chamado negativo, e o positivo à direita. A imagem seria propriamente a formada, aquilo que foi visto, né? Em branco e preto, no caso. Fotografia colorida. A primeira fotografia colorida seria criada alguns anos depois, em 1861, pelo físico escocês James Clerk Maxwell. Contribuíram nesta empreitada Gabriel Lippmann e os irmãos Auguste e Louis Lumière.
Mais tarde, os irmãos conseguiram colocar as imagens em movimento, fato que daria origem ao cinema. Por fim, o francês Ducos de Hauron desenvolveu uma forma de imprimir 3 negativos com filtros coloridos em vermelho e azul. Primeira fotografia feita por Ducos de Hauron em Agen, 1877, ao fundo da Catedral de Saint-Caprais. Vocês percebem que já que é uma imagem colorida, né? Bem facilmente perceptível aí a questão de não ser mais uma imagem em branco e preto. Popularização da fotografia. Durante o século XIX, a fotografia começa a fazer parte do dia a dia, mas apenas os fotógrafos profissionais que trabalham em estúdios conseguiram comprar um aparelho. A fotografia passou a registrar momentos específicos, tais quais casamentos, aniversários e solenidades públicas. Para que tudo ficasse perfeito, os fotografados deveriam permanecer imóveis a fim de que a imagem fosse captada e impressa no papel. Ficar bastante tempo parado para que houvesse uma reação química entre luz, sombra, né, para fazer a reação química, né, permitindo ali a impressão no papel. Este é o segundo modelo portátil da Brownie Kodak, que permitiu a difusão da fotografia. Modelo também com aquela ideia, o princípio da objetiva, né, básico disso aí, né? O marco histórico foi o ano de 1901, quando a empresa americana Kodak lançou a Brownie Kodak, uma câmera comercial e popular. Em 1935, a Kodak introduziria o Kodachrome, o pioneiro na linha de filmes coloridos. Nesta linha, a também americana Polaroid cria a fotografia colorida instantânea em 1963. Outra inovação da Kodak seria a criação da câmera digital DCS-100 em 1990, uma máquina digital de fácil manipulação e, que é muito importante, né, barata. Aí a gente tem a questão da popularização da fotografia. Aqui se iniciam as gravações digitais de imagens a partir de uma câmera digital ou de telefones celulares, sem o suporte do papel. As imagens podem ser armazenadas em computadores ou na web, para serem infinitamente editadas, impressas e difundidas. Temos aí nas primeiras câmeras, as primeiras Polaroids, né, com impressão de fotos instantâneas. Você fazia a fotografia, imediatamente já saía ela ali impressa. A imagem não tinha muita estabilidade, né? Com o tempo ela ia se desmanchando, mas muita gente usou essas câmeras. O primeiro modelo comercial de celular com câmera foi o JSH-04 da Sharp. Ele chegou às lojas em 2001 e foi comercializado pela JFone, empresa que hoje pertence à SoftBank. E aí nós temos o modelo da Sharp, né? Frente e verso, vamos dizer assim, a parte traseira, a parte frontal e a parte traseira. Alguns meses antes, a Samsung havia lançado o SCH-V200, um celular acoplado a uma câmera. O fato de que eles não serem integrados no mesmo conjunto fez com que a versão da Sharp fosse oficialmente considerada o primeiro celular com câmera do mundo. Em outras palavras, a Samsung lançou o primeiro modelo 2 em 1, que reunia um celular e uma câmera. Entretanto, meses depois foi a vez de a Sharp transformar celular e câmera em uma coisa só. Fotografia digital. A gente tem essa ideia da fotografia digital, né? A digitalização da fotografia foi um avanço que trouxe grandes benefícios para o mundo fotográfico. Antes dela, havia uma limitação do número de fotos possíveis de serem feitas por uma câmera. Por causa do filme, ainda havia a necessidade de serem reveladas em um laboratório para serem vistas. Atualmente, as selfies são muito comuns, podem ser guardadas ou descartadas imediatamente. Toda essa praticidade foi graças ao desenvolvimento digital da fotografia. Olha só, a qualidade da imagem digital depende da resolução da câmera. Temos aqui um exemplo. Bom, na segunda parte da nossa aula, a gente vai falar sobre regras, elementos e relações entre o objeto, o assunto da foto, e o ambiente. Pessoal,
objeto, o assunto da foto é o seguinte: eu estou fotografando lá, eu tenho um cachorro em casa, eu vou fotografar o cachorro. Ele é um objeto, tá? Não no sentido que ele seja um objeto literalmente. Pode ser uma pessoa. O assunto é o carro, é um jardim, né? É isso que está tratando. A gente nessa parte vai ver aí algumas técnicas bem simples, né? Para vocês terem noção, eu vou fazer uma fotografia bacana. A gente, por exemplo, pega uma foto da atividade que o aluno faz, você vê que está fora de foco, está mal enquadrado, né? A parte de cima do texto, do cabeçalho lá está longe, né? E tá, a base do texto ali fica a folha mais larga, a base da folha. Mas, são coisas simples, né? Vamos lá. Veremos apenas quatro das mais importantes regras de composição fotográfica. Regra dos terços, a composição centrada, simetria. Simetria é pontos simétricos, né? O que é igual de um lado para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Regra das diagonais, do enquadramento, da moldura, né? A regra do enquadramento é a regra da moldura que nós vamos ver daqui a pouco. Mas antes disso é preciso conhecer três dos mais importantes elementos de qualquer fotografia: pontos, as linhas e as formas. Devemos conhecer ainda quatro relações entre os objetos e o ambiente: a distância, o equilíbrio, o espaço positivo ou negativo e o padrão ou repetição. Fotografia, na verdade, é uma composição fotográfica que deve, antes de tudo, passar uma emoção, um clima. Isso vai muito além de mostrar uma bela imagem ou uma paisagem bonita. Por isso, os objetos enquadrados no momento da foto devem estar em harmonia, ainda que a imagem fotografada seja de algo desagradável, como um acidente ou uma cena de um crime. Vejamos o uso de linhas diagonais na foto a seguir, para dar uma ideia do movimento que resultou no acidente da fotografia a seguir. Olha só, a, 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 o fotógrafo aqui, quando enquadrou o objeto, o assunto, na picape ali, colidindo com o poste, ele utilizou a regra das diagonais. Você percebe o movimento para acontecer a colisão. Ponto. O elemento mais simples da composição de uma fotografia é o ponto. Ele é apenas uma pequena área de interesse ou é um encontro entre áreas de interesse. Os pontos são importantes na fotografia porque são as formas fundamentais de chamar nossa atenção. Isso para adicionar interesse a uma área específica. No exemplo a seguir, temos o final do corredor e o animal, linhas diagonais, e o animal enquadrado no terço. Vejamos. Olha só. Nós temos linhas diagonais, nós temos o animal enquadrado no texto, que nós vamos explicar daqui a pouquinho, e o ponto, né? Olha o foco, olha o ponto lá atrás, né? Se você perceber bem, vai haver uma convergência desses pontos. Na verdade, isso é uma visão perspectiva. Nós não estamos, não vai afunilando ali, os objetos não estão diminuindo, mas a perspectiva dessa visão para a gente. As linhas. As linhas giram os olhos do espectador para onde você quiser, sabendo como usá-las, é claro. Em contraste com os pontos que chamam a atenção do espectador, as linhas são mais um caminho para o espectador seguir. Ou elas são o limite, a divisão entre o céu e o solo. Por exemplo, uma forma mais simples para entender. As linhas têm a função de conectar dois elementos da foto. Eles podem dar uma estrutura de imagem, que é uma parte crucial de fazer uma fotografia, ou aliás, uma imagem parecer deliberada e intencional. Olha só, aí em traço vermelho, nós estamos vendo aqui as linhas, né? E você percebe também a convergência. Se você puder olhar de cima, numa visão, num drone, por exemplo, essas linhas, na verdade, são paralelas. Mas quando você olha dessa forma aqui, você vê que elas parecem convergir para um objeto. Nós temos esse sentido aqui. As formas. Formas permitem passar dos elementos mais simples da composição para os mais complexos. Os mais simples, claro, ponto e linhas. As formas podem ser qualquer coisa, desde uma lua crescente até um rosto sorridente. Cada variedade de forma tem seu próprio impacto emocional em uma foto. E é impossível generalizar.
as formas têm o poder de atrair nossa atenção. Então, temos aqui a forma de arco, destaca o objeto, que é a figura feminina enquadrada. Então, olha só, a forma de arco ali está destacando a pessoa que está de costa. Ela está bem enquadrada ali, numa posição bem central. Vejamos algumas regras para a composição de uma fotografia. Regra dos terços. De forma imaginária, divida a imagem observada no visor da câmera em 3 partes, tanto horizontais como verticais. Então, horizontais, né, as linhas deitadas aqui, e as verticais. Os 4 pontos de interseção, ó, 1, 2, 3, 4, são os de maior impacto visual. Coloque o assunto principal nesses pontos, ou na linha vertical ou na linha horizontal. Ou você vai colocar ele nessa linha aqui, ou vai colocar nesse ponto aqui. Vamos ver como é que fica bem interessante. Ao invés de colocar no centro, né, colocar nesses pontos. E vamos ver o que acontece. Olha só a fotografia do casal. Foi colocada na linha direita do terço. Então, ele não está no meio da foto, eles estão na linha direita. Ele utilizou a regra dos terços. Composição centrada ou simetria. Nesse caso, o assunto principal deve ficar no centro do quadro, pois há simetria entre as partes do assunto e objeto. Há momentos em que colocar um objeto no centro do quadro funciona muito bem. Cenas simétricas são perfeitas para uma composição centralizada. Elas ficam muito bem em molduras quadradas também. Moldura quadrada, diferente da moldura de 16:9, por exemplo, um formato padrão. É o formato da nossa tela aqui, por exemplo. Então, numa moldura quadrada, ela fica bem interessante. Percebemos que a simetria dá equilíbrio à imagem. Por que a simetria foi usada nessa foto? Porque nós temos elementos de um lado semelhantes do outro. Temos aqui as árvores, né? São colocadas de um lado e de outro. Então, essa linha imaginária aqui dividiu o objeto, que é esse palácio aqui, colocando ele bem no centro, ficou de modo simétrico. O professor poderia fazer essa foto em diagonal? Poderia fazer, mas seria com uma outra perspectiva, né? Você perderia esse ponto, daria uma ideia diferente na foto, mas esse objeto aqui, como ele possui esse ambiente simétrico, o ideal foi fazer dessa forma centralizada, usando o princípio da simetria. Regra das diagonais. Uma coisa sobre as linhas diagonais que diferencia de outras técnicas de composição é que as linhas diagonais ajudam a criar movimento na fotografia. Quando o seu assunto, o objeto, está parado. No exemplo a seguir, foi explorada essa regra. Ora, nós vimos no acidente, né? Quando você olha aquela foto em diagonal, você percebe que o carro veio daquela posição. Você imagina o carro batendo no poste. E aqui nós temos o objeto aqui, né? O cão, o cachorro, né? Fotografado dessa forma diagonal. Você pode até perceber como se ele estivesse caminhando, né? Na direção. Pegou um flagrante ali do movimento do cachorro, né? Usou a regra das diagonais. Regra do enquadramento ou regra das molduras. Ao planejar como enquadrar suas fotos, considere que as estruturas externas podem servir como molduras naturais. As molduras podem ser janelas, ou portas, ou cantos de parede, traves. Use as molduras naturais para sua vantagem. Olha só, o parapeito e a coluna foram molduras perfeitas nesta fotografia. Temos aqui o parapeito e a coluna, né? A coluna e o parapeito. Ok? Há outros elementos na composição que influenciam, que influenciam a composição da fotografia, que influenciam a fotografia, né? São os relacionamentos entre os elementos referentes, distância, julgamento que se faz para aproximar ou afastar o objeto, ao equilíbrio, peso visual e ao espaço, cheios e vazios na foto. Vamos ver isso na prática. Olha só, distância do objeto. Então, ali, um pátio, né, um saguão, o equilíbrio simétrico,
tá? Realmente essas colunas aqui metálicas, né, estão em posição simétrica, quer dizer, estão equidistantes, bem no centro da foto, aqui que está o centro da foto, e elas de maneira equidistante. O equilíbrio simétrico, no caso. O espaço cheio e vazio. Então, nós temos aqui as pessoas, né? Há o espaço está mais cheio para cá e um espaço mais vazio. Foi muito bem explorado isso aqui para esse tipo de objeto. Né? Bom, atividade de vocês. Veja as fotos dos alunos de 2018, né? Feitas com animais domésticos, nas quais foram utilizadas algumas das regras apresentadas nesta aula. E produza fotos com a temática semelhante. Pode ser de animais domésticos ou objetos de casa. Você pode utilizar o que você quiser, né? Um veículo que esteja em casa, um carro, uma bicicleta. Você pode criar à vontade o que você quiser fazer em foto. As fotos foram editadas para preto e branco, seguindo a linha do trabalho do fotógrafo Sebastião Salgado. Você poderá editá-las se quiser. Regra dos terços. Então, aqui, o aluno utilizou bem a regra dos terços. Né? Você tem aqui e aqui essa linha, ó, vertical que ele utilizou para enquadrar. Aqui o aluno não explorou a regra dos terços, por isso houve uma perda de objetos. Aqui, o que houve, na verdade, foi um flagrante. Então, ele pegou os animais em movimento e fotografou. Pessoal, a fotografia tem que ser uma coisa prazerosa, tá? Então, ele fez isso, tá? Então, poxa, não usou a regra dos textos, não usou a regra das diagonais, não usou... Tudo bem, não há problema. Aqui a ideia era pegar o movimento dos animais. Ele pegou um flagrante aqui, bem interessante. Olha só o uso de linhas diagonais nessa foto. Sensacional, né? O aluno fez aqui. Você percebe aqui a diagonal no piso, né? É claro que ele preparou essa foto, né? Você percebe as linhas diagonais nos objetos que está aqui, no objeto, provavelmente uma mesa, né? Alguma coisa armada aqui. E o animalzinho aqui, né? O filhote, né? Olha só que maravilha de foto, né? Olha a patinha do cachorro aqui, ó, a diagonal perfeita, né? Ele utilizou bem essas regras e a foto ficou isso aí, essa obra de arte. Vamos ver as fotos que vocês postam no grupo, né? Vocês vão postar no grupo. A turma poderá escolher a melhor foto em votação aberta.